Olá, bem-vindos a mais uma videoaula das nossas oficinas de ilustração editorial. Dessa vez nós vamos falar sobre charge e o que vem a ser charge. Bom, a palavra charge vem do francês carga e ela é uma carga, ela é um peso, ela é uma crítica em relação a algum fato recente, atual, ou alguma pessoa que tenha produzido aquele fato. Ela tem que sempre ser crítica, porque ela é carga, ela é charge. Se ela não for crítica, se ela for elogio ou uma piadinha, água com açúcar, ela deixa de ser charge. Ela passa a ser uma ilustração ou um desenho que esteja lá só para tapar buraco, ou satisfazer o editor, ou até mesmo aquela pessoa que produziu aquele fato. É muito importante a gente não confundir charge com cartoon. Enquanto o cartoon é um desenho atemporal, isso quer dizer que ele não depende de um fato para existir, a charge sim, a charge depende de um fato, de uma notícia, de alguma coisa que esteja acontecendo, que uma notícia fresca, por exemplo, né, que esteja acontecendo. Então a charge depende disso, a charge é temporal, ela depende do hoje em dia. A charge também é um desenho de humor, assim como o cartoon. Em princípio ela nos faz rir, mas nem sempre. A charge também tem o papel de nos fazer pensar. Essa é a importância dela, de nos fazer refletir sobre um momento, mesmo que com crítica, nós temos que refletir. Por isso que é importante que ela tenha essa carga de crítica, né? Porque se ela for uma coisa leve, muito sem sal, água de salsicha, ela vai passar em branco, ela não vai servir para nada, ela vai ser oca. Então esse é o papel da charge. Então às vezes você vê uma charge da qual você não ri e você fala, nossa, esse humorista ele tem mau humor. Na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes o intuito dele é fazer com que a gente pense. Então não se assuste se você por acaso se deparar com uma charge que você não ache muito engraçada, que você ache que não tem muito humor. Aliás, o humor vem do latim humore e quer dizer estado de espírito. E nem sempre o nosso estado de espírito está para ser engraçado. Existe o estado de humor triste, o humor com pesar, o humor mais reflexivo. Com que humor você acordou hoje? É assim, humor é uma coisa livre até para ser humor. Para a gente registrar formalmente a charge num período histórico, a sua origem, antes a gente tem que dispersar todas as outras expressões em murais, pinturas antigas, até pinturas rupestres que fizesse menção de maneira caricatural a alguma atividade do dia a dia. O desenho caricatural em papel, impresso, em jornal, nada mais é do que uma ferramenta que já era utilizada há muito tempo atrás, muito antes de meados do século XIX, que é quando surge a primeira charge em papel, considerada uma das primeiras expressões gráficas chamadas de charge. No Brasil, segundo a jornalista Giovanna Stivel, em 1837, anos após a independência, a arte intitulada A Campanha e o Cujo já circulava nas ruas do Rio de Janeiro por R$ 160, tendo a autoria atribuída a Manuel de Araújo Porto Alegre, artista e diplomata brasileiro que entre 1837 e 1839, depois de ter retornado de uma viagem à Europa, produziu uma série de litografias satíricas que eram vendidas de forma avulsa. A mais importante delas, e considerada a primeira charge brasileira,
mostrava o jornalista Justiniano José da Rocha, ligado ao Correio Oficial, jornal que publicava as matérias oficiais do período da regência, de joelhos, recebendo um saco de dinheiro de um funcionário do governo em forma de crítica ao papel subserviente de alguns setores da imprensa brasileira. Então, desde aquela época, nós temos a famosa propina. O fato é que, desde essas épocas mais históricas até hoje, a charge conseguiu um status que antigamente ela não tinha. Ela conseguiu entrar nos jornais, o que foi uma parceria mútua, porque ela conseguiu sim o seu status dentro do elemento imprensa, que nós chamamos de o quarto poder, e esse quarto poder tornou as suas páginas menos enfadonhas, porque antigamente eram só textos, calhamaços de textos, textos sem fotos, sem arte, sem coisa nenhuma, e a charge veio dar essa leveza a esses impressos. Porém, se de um lado o chargista ganhou um espaço, ele também perdeu muito em oportunidade, pois ele passou a correr o risco de ter a sua liberdade, a sua individualidade e independência um tanto castrada, à medida que muitos dos chargistas adotaram para si o próprio pensamento filosófico de um jornal. Na minha opinião, são raríssimos os artistas, os cartunistas, pelo menos no Brasil, que possuem essa independência e autonomia dentro de uma página editorial. E como tudo é cíclico dentro de uma redação, dentro dos jornais, dentro da própria vida, os chargistas também perderam muito do seu espaço ultimamente, por advento aí da internet, as redações encolheram, você possuía equipes completas de chargistas com 3, 4, 5 chargistas há algum tempo atrás. Hoje você faz o revezamento com 2 chargistas, às vezes apenas um chargista ou nenhum, que é o que acontece em muitos dos jornais. Resta então a esse profissional migrar para outros veículos, outras mídias, como a internet, Facebook, redes sociais da vida. E aí nós entramos num terreno muito pantanoso, num terreno sem dono, ainda sem lei. E muitas vezes nós temos nossos trabalhos aleijados mesmo, adaptados, não creditados, adulterados por muita gente que frequenta essa terra sem dono. Nas nossas videoaulas eu vou trazer sempre a palavra de um profissional, né, para enriquecer as nossas videoaulas, nossas oficinas, ao mesmo tempo enriquecer o acervo de vocês, conhecer outros profissionais. Nessa videoaula de charge eu trago a palavra do Tiago Lucas, que é um chargista ótimo do Jornal do Comércio de Pernambuco. Ele tem apenas 10 anos de profissão, mas já ganhou muitos prêmios, é um cara renomado, adoro o trabalho dele, um trabalho moderno. Conheça um pouco dos trabalhos do Tiago Lucas e o que ele acha dessa profissão. Em tempos nebulosos, sobre os quais estamos vivendo atualmente, onde a cultura, as liberdades democráticas, os direitos humanos e os direitos trabalhistas são atacados permanentemente, o humor gráfico precisa atuar denunciando e incomodando os donos do poder. O chargista carrega consigo uma missão sociopolítica de defesa dos menos favorecidos. A charge é uma trincheira de resistência. Quanto à ilustração, Tiago Lucas diz: a relação entre texto e ilustração é dialética. Quando o leitor se debruça sobre eles, os dois exercem uma influência mútua na construção e na compreensão da mensagem. Por isso,
O ilustrador é autor tanto quanto aquele que redige o material escrito, e por esse motivo faz-se necessário a busca por uma valorização cada vez maior do trabalho do profissional de ilustração. Então, como se dá a estrutura de uma charge? É bom que a gente parta do princípio de que a charge faz parte, dentro da imprensa, de um elemento de informação, assim como o título, o texto, a diagramação, a foto, infográficos, toda a gama que faz parte de um veículo. E então, quando nós fazemos uma charge, partimos do princípio que trabalhamos com informação. Respeitar isso, a informação, é crucial. A partir disso é que nós vamos pensar em trabalhar a piada, montar a estrutura propriamente dita da charge, fazer o leitor refletir e formar a sua opinião. A informação situa o leitor na charge e pode estar no título, em uma placa ou na caricatura principal, isto é, um boneco com a carinha de um presidente remete o leitor a determinada situação contida no noticiário mais recente. Texto. Pouco, de preferência nenhum texto. O texto numa charge tem a função de fazer funcionar a piada e não de explicá-la, de mastigá-la. Quanto mais texto, menos a charge terá graça ou vai funcionar. O leitor deve pensar por si e tirar as suas conclusões. Em tempo. Havendo necessidade de texto, que ele seja o mais coloquial possível. Fique longe dos textos formais, daquele texto que você percebe que ninguém vai falar desse jeito na rua, entendeu? É preciso ter em mente que o leitor vai processar em seu cérebro a mensagem dos balões, como se estivessem sendo faladas em seus ouvidos. Limpeza estética. A informação é um produto urgente e o leitor atual não dispõe de tempo de se ver preso num emaranhado de traços e cores. Assim, a economia de traços e policromias é necessário em 99% das vezes. Contradição. O humor trabalha sempre com a surpresa, o inusitado, e geralmente ele contradiz a expectativa do normal. É assim que funciona. As piadas gráficas e encenadas nos fazem rir ou ao menos causam surpresa ao pensamento comum, justamente porque eles brincam com o contraditório, com a surpresa, com aquela coisa que você não está esperando. Qualquer que seja a sua charge, qualquer que seja o seu alvo que você pretende atingir com a sua charge, o mais importante sempre vai ser o leitor. Então você tem que ficar preocupado como ele vai ler a sua charge. Sim, mesmo que ela não seja uma arte sequencial, ela tem um começo, um meio e o fim. Então, por exemplo, aqui nessa charge, que representa o Maracanã, né, na última Copa que houve aqui no Brasil, a primeira coisa que você vê, os torcedores, né, e lá em último plano, começando da esquerda para a direita, da esquerda superior para a direita inferior, né, a gente apresenta o cenário principal, que é o Maracanã. Tá? Então é essa leitura que a gente faz, da esquerda superior para a direita, que é a nossa leitura ocidental. A mesma coisa, gente, vai acontecer com a leitura dos balões, tá bom? Então, quando você for colocar diálogos numa charge, né, se você achar que é necessário colocar diálogo, comece sempre do canto superior esquerdo, tá? Que essa é a sequência de leitura, e vai descendo. Tá? Essa é a sequência.
Então você tem que pensar que o leitor vai fazer essa leitura. Então, o primeiro balão, o segundo balão e a conclusão, terceiro balão. E assim por diante. Você pode colocar 10 balões, eles vão ter que ter uma sequência. Se eu colocasse esse nosso futebol, por exemplo, aqui, olha só como ficaria a leitura. Já foi o maior do mundo. Nosso futebol, o Maracanã, fica completamente sem sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa sequência, que na verdade é só uma sequência de pensamento. Quando você está conversando com alguém, existe um começo, um meio e o fim de um diálogo, certo? Então, muito cuidado, muita atenção na hora que você for construir uma charge. Embora estática, ela tem sim uma sequência, tá bom? Então eu tenho para vocês aqui a primeira sugestão de exercício, que é: tente fazer uma charge atacando mesmo, jogando uma carga, como eu disse lá no começo, criticando algo que você gosta muito, ou alguém que você gosta muito, alguém que você não gostaria que ninguém criticasse. É um grande exercício para que você tenha isenção, que você seja um profissional. Agora é a sua vez. Pegue qualquer assunto que esteja acontecendo, um fato, tente transformar em charge. Coloque lá o seu senso crítico, manda para mim, o endereço está aqui. Eu vou esperar que você mande o seu desenho, eu vou comentar o seu desenho, a gente vai trocar ideia, vamos crescer junto. Muito obrigado e aguarde os próximos vídeos. Obrigado.